com vários livros publicados, vindo a Caxias do Sul, especialmente aqui no Espaço Holístico Semeando Luz, palestrando hoje à noite para Caxias e falando sobre o hinduísmo, que será o tema, na verdade, hoje, Wagner. Prazer te conhecer. Prazer, Marcos. Um abraço aí para os telespectadores. Eu venho aqui em Caxias há mais de 20 anos. Eu sou do Rio, moro em São Paulo, mas eu venho aqui e também a Porto Alegre. E eu vou estar fazendo dessa vez uma palestra sobre o hinduísmo, os Vedas, que são as escrituras sagradas do povo hindu, os Upanishads, que é o conhecimento dos grandes sábios da Índia Antiga, e toda aquela espiritualidade que tinha na Índia Antiga, que nem a Índia moderna hoje tem mais. Aquela espiritualidade oriental que falava de uma causa primária, um campo energético, a meditação, os chakras, que são centros energéticos, a via espiritual de conhecimento que para os sábios hindus não estava na cabeça, como a gente aqui no Ocidente acredita, mas sim dentro do coração. Wagner, e as experiências espirituais que você traz para cá? Que informações você vai passar? Olha, aqui em Caxias do Sul eu fiquei muito conhecido por causa dos cursos de viagem astral, as chamadas experiências fora do corpo, onde a pessoa, principalmente durante o sono, experimenta a sensação de se desprender para fora do corpo físico e vivencia uma experiência no chamado plano espiritual, plano astral. Eu tenho essas experiências desde pequeno, que eu fui adquirindo nessa área por conta própria, pela própria experiência, estudando bastante. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro sobre isso, e hoje no país inteiro, explicando para as pessoas que isso é um fenômeno normal. Muita gente acorda e experimenta um monte de sensações que elas não sabem explicar direito, tipo acordar e não conseguir se mexer, a pessoa tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum, até que acorda apavorada. E isso já é uma viagem astral? É um estado alterado Um estágio. de consciência, porque durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório está mais baixo, as ondas cerebrais também estão relaxadas, e o campo energético, a chamada aura, se abre e o chamado corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo. Então, quando a pessoa acorda paralisada, o metabolismo dela está baixo e ela está num estado alterado. Isso faz com que a aura dela dilate e aí ela tem a sensação de que está crescendo, estufando, quando é uma dilatação da aura. E às vezes, quando está ocorrendo esse princípio de desprendimento, em lugar dela sair, ela é repuxada para dentro do corpo e aí tem a sensação de solavanco, como se estivesse caindo. Muitas pessoas experimentam esse tipo de sintoma e não tem muitos pesquisadores explicando isso. Por isso que eu viajo bastante, dando palestras e cursos, para explicar para as pessoas que isso é absolutamente normal. Wagner, e uma dúvida ainda que paira por muitas pessoas e que ficam naquela pergunta de sempre. A vida após a morte, como é que é isso? Olha, estudando todas as tradições espirituais, sejam elas ocidentais ou orientais, é fato comum para quem estuda essa área de que a vida não acaba na morte. A consciência não é o corpo físico, a consciência é pensamento, é sentimento, é energia. E apenas está acoplada num corpo físico para mais uma vida, por onde ela se expressa. Cai o corpo físico, a consciência se desprende e continua pensando, sentindo e agindo, porque ela já fazia isso antes de entrar no corpo. Então, por esse aspecto, eu gosto muito da filosofia oriental, quando Krishna, lá atrás no Bhagavad Gita, milhares de anos atrás, dizia o seguinte: o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai do corpo, porque já estava vivo antes do corpo ser formado. O corpo é formado, ele entra. O corpo cai, ele sai. Ele não nasce, já estava vivo antes. E ele não morre, ele só sai. Ou seja, o espírito é imperecível, perecível é o corpo. O espírito não nasce, não cresce, não morre. Ele entra e sai dos corpos perecíveis. É eterno. Então, a partir dessa leitura do Krishna na Antiguidade, no Oriente começou-se a falar muito disso. Aqui no Ocidente, modernamente, a partir do século XIX, com o Espiritismo, a Teosofia, o ocultismo clássico se abrindo, e hoje no Brasil a gente tem muitos grupos de tendências místicas e espirituais bem variados, fala-se muito da questão da vida após a morte. E é claro que não dá para provar isso para alguém, porque a experiência que se tem para ver algo do lado de lá, ela é subjetiva. Para quem observa, é objetiva, mas para um terceiro é subjetiva, porque não está vendo a mesma coisa. Então, como é que a gente prova essa questão da vida após a morte, já que não dá para provar? Pela certeza com que você caminha nisso. Alguém me pergunta, você acredita em vida após a morte? E eu sempre digo, eu não acredito, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser, porque uma coisa é a crença, a outra coisa é a certeza. Certeza não deixa dúvida. Deixa eu dar um exemplo. No último dia de finados, o cemitério estava cheio de gente com crença,
mas alguém com certeza não iria lá, porque não teria lógica para alguém que sabe que a consciência não é o cadáver visitar o cemitério. Com isso eu não estou dizendo que as pessoas não devam ter amor pelos que partiram, não é isso não. Mas esse amor deve ser voltado para a consciência que partiu, não para os despojos físicos que a terra recicla dentro da cadeia alimentar natural, o corpo vira pó. Agora a consciência é infinita e não morre jamais.